Olá, meus amores do oitavo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando aqui para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades, compreendendo o nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão falar na plataforma, tá? Então não esqueçam de colocar lá na plataforma as dúvidas de vocês. O nosso encontro é sempre toda segunda-feira, então fiquem atentos a isso. Não só a esse conteúdo que for passado hoje, mas se vocês tiverem alguma dúvida de outros conteúdos também, que já foram abordados durante esse período, vocês podem colocar lá que eu estarei prontamente para esclarecê-los, tá bom? Vamos à nossa videoaula de hoje. Nós iremos falar sobre os Estados Unidos. Como esse capítulo 2, né, é um pouquinho extenso, o que eu fiz? Eu dividi, tá? Então, até a página 117 a gente fala nessa aula, e da 117 em diante, que é da 118 em diante, a gente prossegue na próxima aula, tá bom? Para não ficar muita informação na cabeça de vocês. E aí nós iremos começar relembrando um pouquinho da nossa aula passada. Falávamos sobre o Canadá, né? O Canadá é o segundo maior país do mundo com relação à extensão territorial. É dividido por províncias, né? O clima é muito frio, é pouco populoso e também pouco povoado. Os idiomas que se falam é o inglês e o francês. Eles acabam dando, assim, muita oportunidade à questão da migração, e também as questões dos aspectos econômicos estão relacionados com a agricultura, com a pecuária, né, com a exploração de madeira, recursos minerais, energéticos e também a parte industrial, tá bom? E aí hoje nós iremos falar sobre os Estados Unidos, né? Quem nunca ouviu falar dos Estados Unidos, né? A maior potência, né, econômica. Quando a gente fala de Estados Unidos, todo mundo, a grande maioria dos alunos tem um grande desejo de conhecer os Estados Unidos, seja a parte da Disney, né? Seja a parte da Flórida, de Washington, entre outros, Nova York também, tá? Entre outros, que as pessoas acabam se encantando por esse país, tá? Então é o segundo maior país do continente, tá? De toda a América. Ele só perde para o Canadá e também para a Rússia, né? A Rússia está em primeiro, o Canadá em segundo, tá? E ele acaba... O segundo não, gente... desculpa, é o segundo maior país do continente e o terceiro mais extenso, tá? A gente tem que ficar ligadinho nisso, tá? Então ele é o segundo maior país do continente e o terceiro mais extenso, tá? Então ele só vai perder de extensão para a Rússia e para o Canadá. Ele tem saídas da parte do Atlântico e a parte do Pacífico, tá? Que acaba favorecendo a questão comercial. É dividido por 50 unidades federativas, que são 50 estados, um distrito federal cuja sua capital é Washington, tá? E também ele tem a questão do Alasca e do Havaí, que já não tem mais, são os dois estados que não entram nessas terras contínuas. Por quê? A parte do Alasca pega a parte da Península Noroeste, que foi vendido para a Rússia, e a parte do Havaí os Estados Unidos começou a controlar, tá? É um país que tem uma autonomia política bem expressiva com relação à Constituição, a questões de leis próprias, né? Então, cada parte os seus estados, né, eles acabam tendo suas leis próprias. Tem partes lá que começam a dirigir com 16 anos, tem outros que já começam a dirigir com 18 anos. A questão da pena de morte, alguns estados aderem, outros não, tá? Então, tem essa autonomia também com relação às leis. E aí nós temos a formação do território. Então tudo começou no século XVI com 13 colônias, né, que foram implementadas pelos ingleses, né, de outras nacionalidades. E essas colônias, elas foram divididas em duas: colônias de povoamento, né, que é a parte norte, e a colônia de exploração, que é a parte sul.
A colônia de povoamento é onde eles acabam cultivando a batata, o trigo, a cevada, e a parte sul, que é a colônia de exploração, eles acabam cultivando a questão do algodão e do tabaco. Essas colônias, elas eram mais independentes e autônomas com relação à Inglaterra, né? A questão política, a questão econômica também. O sul também, ele era dependente do mercado inglês. E aí, o que acabou acontecendo? Os colonos, né, da parte norte, começaram a movimentar toda essa parte econômica, política e social, né? E aí resultou nessa movimentação a independência, que foi proclamada em 1776, né? Então, o que acabou acontecendo? A Inglaterra, ela colocava as suas leis, né, à medida dos próprios colonos, né? E eles achavam isso uma maneira muito injusta, né? E começaram a se manifestar contra essa metrópole. E aí, o que acabou ocorrendo? A festa do chá do Boston. O que é isso, né? Foi uma revolta, né? Eles revoltados com essa lei, né? Que permitia a Inglaterra vender o chá, né? A invadir o porto lá de Boston e a pegar todo o carregamento, né? E vender, né? E não pagar imposto algum. Né? Então eles ficaram muito furiosos com isso, né? E aí começaram a ter esse desentendimento, né? Que ficou conhecido como chá de Boston, tá? E aí o que acabou acontecendo? Depois da sua independência, em 1776, que ocorreu, né, a sua independência, o governo ele começou a dar início à questão do processo da expansão territorial. E essa expansão territorial, ela ia para a parte oeste, né? Foi para a parte do nordeste. E aí, assim por diante. E eles acabavam entendendo que isso era uma doutrina, né? É um destino de manifestação. Então, eles eram escolhidos por Deus para quê? Para se apropriar dessas terras. Então, eles tinham essas ideologias, né? Essa questão do expansionismo, tanto a questão do expansionismo relacionados a superioridade, né, a questão racial também, a terminar a questão dos indígenas também nesse território, tá? Então tudo isso foram gerando diversos conflitos nesse processo de quê? De independência, tá? Tanto é que hoje, se a gente parar para analisar, os Estados Unidos ainda é motivo de muitos conflitos, né? Se a gente analisar friamente, basicamente ele está quase que envolvido em todos os conflitos mundiais, né? Tem lá o dedinho dos Estados Unidos. E aí, nós temos também a questão do aspecto populacional. Em 2017, os Estados Unidos, ele era a terceira maior população do planeta, tá? Concentrava-se a sua população na parte do Nordeste, na parte dos Grandes Lagos e na costa oeste também, que pegava a parte das megalópolis, que são as grandes cidades, tá? E aí, nós temos também outra coisa que é bem relevante nos Estados Unidos, é a questão de muitos imigrantes, tá? Então, desde a parte da independência, né, os Estados Unidos, eles recebiam muitos imigrantes, sejam eles nativos, europeus que eram nativos, ou até mesmo os africanos, que eles começaram a ocupar a parte sul, né, da colonização, né, local. E aí o que acabou acontecendo? Você tem muita entrada de imigrantes, tá? Então no século XIX chegou a parte dos irlandeses, né, alemãos, ingleses, italianos, que acabaram ocupando a parte oeste. E também ocorreu o que? A lei, né? A lei de Honest Act, que é o ato de propriedade rural, né? Que ele vendia terra para os interessados, né? Para aqueles que vinham migrar também, né? E aí começou, né? Todo esse conflito, tá?
No século XX, a questão dos imigrantes começaram a declinar. Hoje em dia a gente sabe que o atual presidente, ele vem o quê? Fechando fronteiras, porque ele não quer mais imigrantes em territórios americanos, tá? Então já há um conflito maior entre o novo presidente, né, e toda essa população. E ele tá procurando expulsar mesmo, né, assim, a palavra bem grosseira, mas ele está querendo botar todas essas pessoas para fora dos Estados Unidos. Recentemente a gente observou algumas reportagens falando sobre o caso. E aí nós temos a questão dos aspectos econômicos, né? Que aqui é a parte nordeste, as planícies centrais, oeste, sul, né? E a parte da costa do Pacífico. E aí nós temos o relevo central, né? Que é um planalto plano, né? A parte plana mais que tem mais fertilidade do solo, né? Tem as paisagens mais naturais, fatores físicos relacionados à parte da agricultura, pecuária, né? A tecnologia, e eles se dividem. E os wheat beets, né? Que é a parte do trigo, o corn beets, que é a parte do milho, e as atividades associadas à parte da agricultura e à parte do etanol também. Existe também a parte do Nordeste, né, que é o Manufacturing Belt, que é os cinturões das manufaturas, que acabam concentrando as indústrias, sejam elas tradicionais, petroquímicas, siderúrgicas, automobilísticas, tá? Então concentram um poder econômico, político e financeiro bem alto nessas regiões. E por penúltimo, nós temos a região oeste, né, que tem um clima árido e semiárido, né, uma agricultura mais irrigada, cultivo de frutas, pecuárias bovinas, né, extração de minerais, e também tem os parques nacionais. E por fim, o cinturão do sol, que é o Sun Belt, né, é o cinturão do sol que pega a parte da região sul até a parte da costa dos Estados Unidos, tá? E tem um crescimento econômico muito grande com relação à parte industrial, tá? A parte também da horticultura, tá? Que é o cultivo de produtos tropicais, né? Cana-de-açúcar, tabaco, algodão, a parte da indústria têxtil, alimentícia, né? E também a parte das indústrias petroquímicas, tá? Que pega lá a parte de São Francisco, parte do Vale do Silício, tá bom? Deixo para vocês aqui as atividades da página 112 e 115. Bons estudos, até a próxima, boa semana, fiquem com Deus.